Olá, muito boa tarde para você que está em casa e nos assistindo. Começa agora o seu programa da tarde Sempre Juntos. Mais uma programação especial aqui da IPP TV, a sua TV missionária. Bem, hoje o tema tá para lá de especial e você que acompanha o Sempre Juntos já deve, toda vez que eu começo o programa eu falo assim, hoje o tema tá para lá de especial, porque todos os temas são especiais. Então eu faço questão de enfatizar todos. O tema de hoje, você que é papai, você que é mamãe, ou você que tem planos de ser pais. Então fica aí, porque hoje o assunto é para você mesmo. E para você também, que às vezes não se imaginou, não imaginava um dia sendo pai ou mãe, falava, ai, não faz parte dos meus planos, por que será? Então continue aqui com a gente, porque com certeza o programa de hoje vai falar muito com você, porque eu tenho convidados especiais e que têm muito conhecimento nesse assunto e vão compartilhar um pouco mais do seu conhecimento com a gente. O tema de hoje é educação de filhos. E claro, como sempre, eu começo com a pergunta do dia. E a pergunta do dia é: qual é o versículo que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará? Opção A, Colossenses 3:20. Opção B, Provérbios 22:c. Ou opção C, Efésios 6. E aí? Você conhece esse versículo? Eu tenho certeza que sim, então participe, comente no nosso chat, compartilhe as suas opiniões referente a esse tema, interaja aqui com a gente hoje, porque o assunto pede e, claro, com as nossas entrevistas nós conseguimos, às vezes, até tirar algumas dúvidas aqui. Bem, agora eu vou revelar os nossos convidados. Como sempre, todas as terças eu estou aqui na companhia do nosso pastor Tiago Henrique, mas hoje nós temos uma convidada especial, a Luana, que vai estar aqui com a gente, mas quem vai apresentá-la para vocês aí em casa é o nosso pastor Tiago. Mas boa tarde, Luana, prazer em tê-la aqui com a gente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Luana. Boa tarde para você também que está em casa. Seja bem-vindo mais uma vez aí no programa Sempre Juntos. É um prazer estar aqui, poder falar de temas tão relevantes. E gostaria de apresentar uma pessoa para lá de especial, que é a minha esposa, Luana. Somos casados há 9 anos, né? Esse ano completamos 10 em abril. Olha só. E nós temos 2 filhos, o mais velho, o Felipe, o mais novo, o Pedro. E é um prazer tê-la aqui, minha querida esposa, para compartilhar de um tema que nós vivemos juntos, não só pelo conhecimento da área de aconselhamento, mas também por aquilo que nós praticamos na nossa vida. E vai ser um grande desafio poder. É interessante estar aqui. O compartilhamento não vai ser só teórico, mas a gente vai poder até falar de coisas práticas aqui que a gente. Sim, então vai ser um excelente especial. tema, muito bom. Eu tô ansiosa para esse momento, Luana. Boa tarde para vocês, obrigada pelo convite. Boa tarde para você que está em casa também nos assistindo. Vai ser um prazer, né, compartilhar sobre a fé realmente que a gente tem em Cristo e como isso impacta a vida dos nossos filhos também. Então, apertem os cintos. Isso aí já é das antigas, né? Mas apertem os cintos, se acomodem no sofá da sua casa, na sua cadeira, onde você estiver, ouvidos atentos, porque vai começar, né? Vamos lá, pastor Tiago. Vamos lá, vamos falar de filhos. É um grande desafio falar desse tema por várias razões, assim, né? Uma das razões que nós temos de falar sobre educação de filhos não é só pelo desafio de educá-los, de certa forma, mas nós já começamos a ser bombardeados antes mesmo, né? Às vezes até do próprio casamento, em dizer assim, filhos, cuidado, estraga a vida, perde tempo, filhos, você vai perder liberdade, né? A gente ouviu isso algumas vezes e até percebeu isso em alguns exemplos. Né? Até a citação, né? Aproveita mais o tempo de casado, espera um pouco para ter o primeiro filho. É tão comum essa frase. É comum. Só que quando a gente olha para as Escrituras, né, nós temos a ideia de que, primeiro, nós precisamos entender que Deus deu a bênção de pessoas poderem multiplicar. Então, quando Ele cria Adão e Eva, Ele os abençoa dizendo multiplicai-vos. Quando tem o dilúvio, né, quando eles saem da arca, o Senhor novamente diz para ele. E também na história dos patriarcas, existe também a renovação ou a lembrança da bênção de dizer multipliquem-se. Então, ter filhos é muito mais do que simplesmente tê-los ali, mas é em obediência ao Senhor,
poder seguir a vontade dele para ter filhos. É claro que hoje, na realidade que nós vivemos, nem todo mundo terá filhos. Eu sei disso, assim como nem todo mundo vai se casar por uma questão de saúde, enfim. Mas a questão principal das Escrituras é que filhos são bênção do Senhor. É isso que o texto bíblico diz, e inclusive Salmos fala sobre que os filhos são a herança do Senhor para nós. E criar filhos, né, é um grande desafio, né, Luana? Sim, é um desafio para nós mesmos, né? Para nosso caráter como cristãos, para ser semelhantes a Cristo. Então, é um desafio diário, não só criar eles, mas também moldar o nosso coração ao coração de Cristo, né? E também, assim, quando você lida, a gente fala muito sobre isso, né? A gente lida com a nossa natureza pecaminosa. Quando você tem filhos, você lida com a natureza pecaminosa de outros. E quando isso? 24 horas por dia. Quer dizer, em todo momento, né? Então, o grande desafio, eu acho, que as pessoas podem temer, e é uma realidade bíblica. Por exemplo, Davi fala no Salmo 51 que ele foi concebido em pecado, né? 51, versículo 7. E a grande questão é, eu vou lidar com corações que são pecadores, eu vou lidar com corações que são inclinados a aprender naturalmente aquilo que nós nem ensinamos, de coisas equivocadas, né? Eu até falo com uma amiga da igreja que é muito fácil o relacionamento entre marido e mulher, porque ele é cristão, ele conhece ao Senhor, eu também. Então, eu sei o alvo que eu quero para a minha vida, o que eu quero seguir, aonde eu quero chegar, que é ser semelhante a Cristo. Então, a gente trabalha para isso, né? A gente reconhece o nosso pecado. Agora, os nossos filhos, não! Eles são pecadores, nasceram em pecado, como foi dito. Então, é moldar esse coração deles para conhecer e ter temor pelo Senhor. E é um processo porque eles têm que descobrir isso nessa caminhada, com o auxílio dos pais, e vai chegar a determinada hora, um momento em que Deus os chama e aí que toca no coração. Acredito que não adianta, eu acho que os pais, quando querem já passar fé para o filho, quer que ele já tenha aquilo de forma muito... Já tem que estar pronto, tem que ser igual, é onde vem o sofrimento e aquela luta dos pais. Mas meu filho, a gente vai entrar nesse ponto mais à frente, né? Já estou antecipando aqui mas o que você falou faz muito sentido. Inclusive, uma vez Luana e eu, nós tínhamos a responsabilidade, ok? Pelo menos que nós achávamos, de que deveríamos convencer os nossos filhos para que eles fossem salvos, né, Luana? A gente passou por esse processo. O teste, né? Exato. O Felipe foi o teste. O Felipe é o primeiro, então, coitado. Mas lembra, pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Então, o desgaste, o compromisso de querer aquela perfeição nele, né? Ainda mais sendo filho do pastor, do missionário. Então, aquela perfeição que a gente queria trazer para ele, mas ele não conhece a Cristo. Então, o que esperar dele? E é interessante que nós fizemos uma leitura de um livro, né, Pais Fracos, Deus Forte, da Elisa Fitzpatrick, e no dia que a gente fez isso, ela fala uma questão lá que é muito importante, né, quer dizer, a gente já deveria saber disso, mas, enfim, né, está constantemente em aprendizado, que ela diz, Deus nunca chamou os pais para salvar os seus filhos, Deus chamou os pais para educar e discipulá-los, e a salvação, Jonas 2, fala que a salvação pertence ao Senhor. Então, Deus não nos deu a responsabilidade de salvar os nossos filhos. Deus nos deu a responsabilidade de educá-los. E quem os convence, quem os leva ao ensino do Senhor, né? Ou seja, o convencimento é o Espírito de Deus. E, pelo menos, isso para a gente foi libertador. Né, Luana? Sim, é tirar um peso do seu ombro, colocar a responsabilidade diante do Deus Criador realmente, que Ele que domina tudo e é soberano. Então, foi um feito para a nossa vida, né? Um marco. Né? E é interessante que, quando a gente passou por esse processo, nós compartilhamos isso assim, com muita alegria com outros casais. Né? E isso também foi libertador para eles, porque a grande questão se coloca a responsabilidade sobre o pai e a mãe, inclusive da salvação dos filhos. Quer dizer, isso não quer dizer que Deus tira a responsabilidade de como nós devemos ensinar, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu não posso me salvar, então tampouco posso salvar os meus filhos. Quem pode salvá-los é o Senhor. E tira também aquele caráter moralismo que a gente tenta colocar, né? Não lidar com o coração da criança. Eu fiz uma leitura uma vez, um livro, e aí no final conta a história de uma mãe que estava na igreja com o filho. Na verdade, ela estava observando uma mãe com o filho na igreja, o filho em pé, andando, e ela senta. E aí o filho sentou. Na verdade, não foi uma história no livro, gente, foi um relato da Marcele Quirino, uma vez no programa, e ela citou esse exemplo.
E aí essa amiga, contando essa história, falou assim, a mãe conseguiu o que ela queria, que era que ele sentasse. Mas ele sentou, mas o coração dele não. Porque ela foi com a autoridade, ele obedeceu. Mas ele não estava convencido do porquê sentado, do porquê ouvir, do porquê... Porque é isso, um moralismo, né? A gente cobra tanto, fala tanto, uma exigência, e porque quer que seja perfeito, quer que o filho já seja um adulto ali, não queime etapas, às vezes. E o coraçãozinho dele, que precisa ser moldado e trabalhado, muitas vezes não está sendo atendido, né? Quando você quer moralizar a criança, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente conversa muito a respeito disso. Moralizar a criança é simplesmente, sei lá, vou dar um exemplo. Você pega a história de Jonas e diz para ela, se você não obedecer, você vai ter uma consequência, né? Mas a história de Jonas não quer dizer isso. A história de Jonas quer dizer a graça que se estende a um profeta, mas também a um povo que estava... Quer dizer, quem precisava mais de graça? Ambos ali com relação ao Senhor. E nós trabalhamos isso no nosso coração. Então, a educação de filhos, a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final, mas ela não é a educação só dos filhos, ela é a educação também dos pais, porque nós estamos sendo educados pelo Senhor por meio da vida dos nossos filhos. Entendi. Bem, eu vi recentemente um comentário que se espalhou nas redes aí, saiu na mídia, mas eu até vou compartilhar com vocês. Cadê o comentário? Vai aparecer aí na telinha para a gente ver? Olha, é pesado até, né? É um inferno ter filho. O maior medo é perder o que construímos. Somos muito companheiros. Tenho medo de um filho atrapalhar. Esse casamento me dá paz, a gente compra as maluquices um do outro e filho atrapalha. Esse foi um depoimento de uma pessoa numa entrevista e esse comentário se espalhou. Alguns apoiando, penso também, concordo, e outros chocados com um comentário desse, que é muito forte. Mas vem aquela pergunta... filhos atrapalham? Por que muitos têm esse pensamento? Por que muitos acreditam nisso? Por que para muitos filhos é algo assim de não me falem filhos que até arrepia? Assim? Por que é tão difícil para alguns assim? Eu acho que podemos pensar em algumas razões. Inclusive, tá, essa fala, né, a Tainá compartilhou essa frase, foi dita por alguém que não conhece o Senhor, mas infelizmente... Exatamente. Infelizmente, né, ok, claro que ele está equivocado, filhos até, mas infelizmente hoje nós temos esse pensamento em muitos casais cristãos que acham que filho atrapalha relacionamento. Filho atrapalha relacionamento se os pais permitem que ele atrapalhe, e como que isso se dá? Pela expectativa que eles têm com relação às crianças. Então, nós sempre falamos isso e oramos por isso, né? Quando nós decidimos ter filhos, né, depois de 2 anos de casados, nós orávamos, você lembra da nossa oração? Sim, que eles não fossem... não atrapalhasse o nosso envolvimento com Deus e nem o nosso casamento, né? No sentido de doar-se a um outro e lembrar daquilo que a gente fez, né? E ouvimos inúmeras vezes, filho vai atrapalhar, né? É perder a liberdade de sair, de fazer as coisas. E é interessante que a grande questão tem a ver com a expectativa, né? Quer dizer, se eu coloco a alegria somente na minha esposa ou numa criança, né, num filho, então eu vou pensar, ele vai atrapalhar a minha alegria com ela. Mas quando nós começamos a orar para ter filhos, né, nós orávamos assim, Senhor, não nos permita amar mais os nossos filhos do que o Senhor. E também envolve uma questão de que a nossa expectativa não era uma criança para que nos fizesse feliz, mas é que nós tivéssemos um filho para que ele pudesse estar num lar, onde então ele pudesse experimentar da graça de Deus e também da alegria que nós tivemos. Então, a grande questão é a minha alegria principal, ela não está na minha esposa, ela não está no meu filho, ela está no Senhor. Lamentações 3:24 fala, a minha porção é o Senhor. Então, ele não pode tirar a minha alegria, porque a minha alegria está no Senhor. Agora, quando eu penso o seguinte, eu tenho responsabilidades a ter um filho. Né? Nós nunca tivemos problemas de limitações. Claro que você tem que rever algumas questões da rotina, né? Quer dizer, questão do horário, você tem uma criança, tem que acordar de manhã para ir para a escola, você tem que ter uma rotina, isso faz parte da vida, né? Mas isso nunca nos atrapalhou, né, Luana? Não, eu lembro que com o Felipe, com 10 dias de vida... tínhamos um encerramento de uma confraternização do seminário
E era em outra cidade, 40 quilômetros de distância, e a gente falou assim, o que vamos fazer? Vamos todo mundo. Ai, Colocamos que o Felipe ótimo. no carro e fomos para o churrasco, passamos uma tarde, uma noite maravilhosa com os irmãos, compartilhando ali aquele momento. Então, eles nunca foram um empecilho da gente poder conviver com a igreja, com os irmãos da fé. Até mesmo viajar. A gente Bênção. viaja em família, a gente faz, né, nas férias, se programa. E às vezes eu quero sair sozinho com a minha esposa. Aí eu peço um SOS para algum irmão da igreja. Porque eu saio sim com a minha esposa. A gente, né, Lana? Viajamos Nós sozinhos. viajamos sozinhos. Claro que não por longos períodos, né, porque nós entendemos que é nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos. Nós não tivemos para que outros cuidassem. Obviamente, mas nós temos aí, às vezes, uma rede de parcerias onde nós ficamos com filhos de outras pessoas, eles ficam com os nossos, e nós, então... Ajuda mútua. Exatamente. Ai, Não, gente. então, nós temos esse tempo, né? Claro que, como eu disse, não por longo período e tudo mais, mas isso não atrapalhou, ao contrário, isso nos uniu ainda mais, porque a educação dos filhos nos trouxe para mais perto do Senhor, né? É o objetivo, o mesmo alvo, né? Então, a gente está nessa parceria juntos, né? Andando e caminhando para formá-los ao caráter de Cristo. Ai, gente, Então, que não bênção. atrapalha. Atrapalha se o casal deixar. É mais um egoísmo nosso, né? De não querer amar, de não querer se doar, não querer viver cuidando de um outro ser, né? Eu acho que agora essa palavra resume bastante, eu acredito que esse sentimento de não querer, talvez, ter um filho, o medo, e esse sentimento acho que é muito presente quase em todo mundo, em qualquer situação da nossa vida. E aí, às vezes, isso também acaba trazendo para uma relação, se tem que ter um trabalhar ali, às vezes um acompanhamento, um aconselhamento, algo assim, é indicado? Olha, eu mudando aqui um pouquinho, Tem só problema. para dar para a gente fechar esse assunto, esse trauma. Sim, assim, necessário, acho que é um acompanhamento. Inclusive, nós temos a ideia de quando uma pessoa ficar, né, um casal quer ter filhos, nós acompanhamos e damos algum estudo sobre como educar filhos e tudo mais. Então, isso é importante, né? Até para poder entender essa parceria do casal, né? Luana pode falar um pouco da dinâmica familiar aí no processo de educação dos filhos, mas é válido leitura de livros, aprendizagem. E isso é importante. Na verdade, é uma preparação, né? Porque se a gente quer fazer algo bem feito, a gente precisa se preparar. Igual a gente se prepara para uma faculdade. Sim. Mas então a gente tem que se preparar também para casar, para ter filhos, e isso tem faltado nas nossas igrejas, essa preparação, né? Principalmente na família, no lar, né? Que o preparo começa em casa. E nós, como cristãos, temos que formar nossos filhos para crescerem, amarem ao Senhor, estabelecerem uma família. E está faltando essa prioridade. E a questão no lar, a esposa, às vezes, tem o seu maior tempo, porque não trabalha, no meu caso, eu trabalho em casa, né, cuido do lar, tenho esse privilégio, eu sei que muitas não Sim. podem ter, isso é realidade, né, tem que dividir as contas da casa para sobreviver, infelizmente, mas como privilégio disso, eu posso ficar em casa, então eu posso ensiná-los, educá-los, mas eu não estou acima do meu marido. Eu estou sobre a missão dele, a missão que Deus estabeleceu para ele, né? Que é de dirigir a nossa família para amar e adorar ao Senhor, conhecer ao Senhor. E mostrar para esse mundo, o casamento é isso, mostrar para o mundo um Deus invisível. O nosso relacionamento de Cristo e a igreja, Efésios fala sobre isso, né? Efésios 5. Então, eu estou sobre a missão dele. Eu sou uma esposa submissa, estou sobre a submissão dele, então eu vou respeitá-lo como meu marido e vou seguir as instruções bíblicas que ele tem me dado de como educar os nossos filhos no tempo que ele está fora de casa. Então, entendendo os papéis de forma correta, vamos colocar na cabeça das crianças também um aprendizado, né? Porque tudo é representado para as crianças, né? Eles vão crescendo e vão enxergando como é amar ao Senhor, como é o respeito do marido e da mulher. Então, eles vão vendo a representação de Deus na vida do lar, né? No casamento. E é interessante essa dinâmica, porque ontem mesmo nós tivemos uma DR lá em casa, com as crianças à noite, porque eu tenho vindo trabalhar, né, todos os dias,
E aconteceu assim algo, né, de desobediência deles recorrente. Então, essa dinâmica no lar, né, quer dizer, a presença do pai, do marido, de dizer, olha, respeite a sua mãe, porque, né, você não manda aqui em casa. Quem manda aqui em casa, né, quem dirige primeiramente é o Senhor, por meio da sua palavra, e Ele me deu essa responsabilidade junto com a sua mãe para que nós caminhássemos juntos aqui. Então, essa questão do entendimento do papel do marido, da esposa, dos filhos, isso é importante na dinâmica de educação de filhos, porque hoje às vezes há um problema nesse entendimento, Tainá, porque os casais não sabem qual é o papel deles ali. Qual é o papel do marido, né? Hoje nós vemos na sociedade que se alguém vê uma criança rolando no mercado, qual que é a frase? Esse menino tem mãe? Cadê os pais? Não, cadê a mãe? Cadê a mãe? É a mãe. Verdade. Exatamente, a mãe, às vezes. Então, nós temos uma. Né, perceba isso, você anda no shopping, né? A mãe está segurando o filho e o cara está atrás, às vezes, mexendo no celular. Né? Ok, pode usar o celular, não tem problema, né? Não é pecado usar o celular de forma que glorifica a Deus. Porém, existe a ideia de que por a mulher estar em casa, ou pela mulher também, mesmo trabalhando, essa é a responsabilidade dela. Sim. Mas quando nós lidamos, por exemplo, com Efésios capítulo 6, nós vemos que a responsabilidade de educar os filhos é do pai. E ele compartilha isso com a mãe, com a esposa, para que então haja uma dinâmica familiar. Então isso é importante também entender. Nossa, isso é fundamental, eu acho, que abordar essa questão, porque posso dizer que a nossa cultura acredita muito nisso e tem essa demanda real mesmo de responsabilidades. Então, pais, vocês que estão aí em casa, estão ouvindo, se atente a isso. Após o programa, até é interessante você e sua esposa, vocês sentarem juntos, conversarem, reorganizar, às vezes, a dinâmica do lar, reorganizar as prioridades, reorganizar a atenção e a forma como é trabalhado, como é feito dentro do lar. Isso é muito importante. E isso, olha, é tão lindo quando a gente escuta a história de vocês, a gente tem essa oportunidade de ouvir vocês compartilhando esse conhecimento, porque quando a gente vê que mesmo com esse cuidado, esse zelo, essa distribuição, essa atenção no lar, a gente vê como isso também fortalece, isso é a base para o fortalecimento da família, né? da cumplicidade, do amor, e que fortalece cada vez mais, né? Os relacionamentos fortalecidos dentro de casa. Porque se realmente sobrecarrega mais um do que o outro, é onde eu acho que tem a oportunidade de ver tantas mulheres, às vezes, desabafando com amigas, porque também não consegue desabafar com o marido, vai falar, já vê como uma crítica, já está reclamando. E ela se sente sobrecarregada no lar, onde ela se vê tendo que cuidar de tudo ali, quando ela tem a oportunidade de poder cuidar do lar, né, de estar em casa, e ainda assim tendo a responsabilidade dos filhos, tendo a responsabilidade das cobranças com relação às atitudes do filho, o comportamento, e o marido também cobra essa atitude e não tem essa distribuição, essa clareza dessa responsabilidade, né? Sim, e tem que ver a sabedoria também da parte da mulher, né? Às vezes eu freio, porque como eu fico mais em casa, a atitude é sempre se posicionar quando tem um comportamento, né? Aí eu sempre paro e falo assim, não, o pai está aqui, então vai falar com o seu pai. Ou então a gente está em algum lugar, vai lá ver seu filho. Não, inclusive, isso me ajuda a lembrar, né? Quer dizer, porque qual que é aquela cena? A cena que a gente, várias vezes, inclusive, a gente vê o cara na TV trocando o canal, as crianças brigando no quarto, a mulher fazendo o jantar, ou alguma, né? E aí o marido grita, as crianças estão brigando lá no quarto. Né? Então, o que a minha esposa faz me ajuda muito, porque me chama para a responsabilidade, né? Ela, toda vez que ela chega e fala, Tiago, olha, eles estão tendo um conflito, e às vezes eu estou tão focado lá no escritório fazendo alguma coisa, mas o mais importante do que fazer algo ali é algo que está com a minha esposa, com os meus filhos, e é ali que eu tenho que ir. E é interessante que, né, uma coisa que ajuda muito, aliás, que ajuda muito no que é a resposta para isso, é exatamente uma abordagem bíblica de educação de filhos, que é essencial. Eu ia falar. Exatamente. 2 Pedro 1,3 diz que Deus nos deu tudo para o conhecimento e a piedade. Isso significa também respostas com relação tanto ao nosso coração, quanto ao coração dos nossos filhos e a forma como nós lidamos com eles. Então, hoje existem inúmeras filosofias de educação de filhos, né? Você tem aí a educação positivista e várias outras, né? Mas as Escrituras nos dão base para que nós tenhamos uma direção, desde o treinamento
mais assim, da infância, no início, inclusive antes até de nascer, porque é um treinamento que começa no coração dos pais, para que nós então passemos por esse processo e cheguemos então a planejar os filhos, já entendendo que a nossa responsabilidade é cuidar deles segundo a palavra de Deus. Então, o que nós estamos compartilhando aqui, Tainá, não é o segredo que nós descobrimos, né? Na verdade, o que nós compartilhamos aqui é cada coisa que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. A palavra me ensina em como eu devo ensinar, como eu devo corrigir, como que deve ser a dinâmica. Então, isso daqui não é algo que nós descobrimos, que nós inventamos. Não, está nas Escrituras. Né? E a palavra do Senhor é suficiente para que nós apliquemos isso no nosso lar, na nossa família. E deve ser algo que tem que ser lembrado sempre, né? Trazer a memória, que às vezes a gente fica naquela, eu já sei, mas não, deve ser escutado, lido, pensado, refletido, se eu estou caminhando realmente pela direção do Senhor. E Deuteronômio 6, o pessoal se detém muito ao versículo de inculcar no coração da criança, né, a palavra do Senhor, mas antes esquece dos versículos anteriores, que fala que primeiro o amor ao Senhor, o amor a Deus deve ser direcionado para a gente, né? Então tem que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Se eu não amo, como que eu vou inculcar na cabeça dos meus filhos? Exatamente. E é até o que eu queria abordar, porque hoje eu não sei se até dentro da própria igreja de alguns cristãos tem esse pensamento, mas a gente vê muito mais fora, que é aquele pensamento do instinto da maternidade, tanto do pai, da mãe, e eu vou pelo meu instinto maternal. A mãe já aprende na hora que nasce, que engravida já sabe ser mãe, e o pai também vai aprendendo, mas é isso que vocês falaram que é até interessante enfatizar. Como a Bíblia é um manual completo de sobrevivência no mundo, e ali, quando a gente lê e a gente se aprofunda, a gente conhece Deus ali por completo também, porque a palavra é viva, e como Ele orienta, como Ele dá esse discernimento para a gente, da gente compreender como é a forma correta de fazer, né? Como nos ajuda a cumprir esse papel. Luana disse uma coisa interessante no início, as Escrituras nos ajudam a perceber o coração dos nossos filhos e não somente o comportamento. Porque não sei você que é pai e que é mãe, como eu, às vezes dá um desespero de comportamento que os nossos filhos fazem. Grito, morde outra criança, né? Se você é pai, mãe, você sabe do que eu estou falando, né? Se você tem quase da mesma idade como a nossa, ou com 3 anos de diferença, 2, já sabe que coisas acontecem, né? Começa a brincadeira, depois já não é mais brincadeira, aí você tem que separar. Você deve saber o que eu estou falando. Mas a grande questão é, claro que isso nos machuca, isso nos deixa tristes, né? Uma atitude, um comportamento dele, mas o nosso alvo não é mudar o comportamento dele, porque as Escrituras dizem que algo mais profundo é o coração. Então, as Escrituras nos revelam que, ok, o comportamento é importante, tem que ser corrigido, mas a palavra do Senhor nos mostra que é algo que está relacionado com o desejo do coração dele. A gente, então, vê, né, tem uma visão mais ampla de como nós devemos lidar com o pecado, né, os pecados dos nossos filhos. E esse treinamento é diário, né, contínuo, né? Discipulando, vai ser o tempo todo. Então, a gente fica imaginando assim, mais ou menos fica em torno de 20 anos com você, a criança, né? Vai crescendo. Uma média. Então, uma média, se hoje você a galera não... está casando aí. Hoje tem uns 40. Mas, se você não tem esse treinamento realmente direcionado, se não for algo intencional, que assim, o Tiago sempre fala, que é tudo intencional na nossa vida, e deve ser realmente, porque o mundo é intencional. Sim. E nós, como cristãos, também devemos ser intencionais. Intencional para moldar o caráter de Cristo no coração daquela criança, né? E, então, é um treinamento, é um discipulado, é um esforço. Realmente é um esforço. Então, às vezes, o egoísmo cai nisso porque você não quer se esforçar. Né? Não quer se dedicar à vida do outro. E filho exige isso, essa dedicação. E para ser bem sincero, não sei você, mas eu já queria filhos prontos. A gente brinca. Tem um pastor Fernando que ele tem 2. Tem a Fernanda e tem o Davi. A gente fala assim, quer morar com a gente? Falei, quer trocar? Fica com os meus por um tempo. Eu pego. Mas eu, não sei você, que é pai, que é mãe, né? A gente quer pronto o negócio, né? A gente quer que... E aí essa questão do treinamento é, por exemplo, se eu quero um filho que sabe se comportar socialmente, o que eu tenho que fazer? Treiná-lo para isso. Se eu quero um filho que gosta de ler, o que eu tenho que fazer? Treiná-lo para isso. Então, a grande questão é, eu preciso treinar constantemente. E aí é um trabalho árduo, é uma tarefa constante que exige, né? Não, e quanto mais novo você fazer esse processo, é melhor.
é menos dor de cabeça no futuro, realmente. É igual o hábito da leitura, né? A gente pedia muito para o Felipe, como eu pedi em oração a Deus, para ele começar a ler, desenvolver nessa parte. E a nossa oração era para que ele lesse a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente sempre falava isso para ele, né? Aprende para você poder ler a Bíblia. E hoje ele está lendo, fluindo bem, né, a leitura dele. E ele, assim, às vezes eu peço para ele alguma coisa, ele se dedica além do que eu pedi. Então, já é um resultado, né, de você ficar treinando o coração da criança. Aí as pessoas falam assim, né, que a ideia das pessoas, não, seu filho, né, lê. Eu falei, gente, não é fora do comum, isso é treinamento, você não sabe o que a gente passou, de estar ali, de choro, de oração, né, de colocar diante do Senhor, para que eles possam ser treinados biblicamente, né? Isso é fundamental. E aí, aqui, a Bíblia, como nós falamos já, eu Sim. acredito que nós temos... Daí eu acho que uma lista, aquelas... A Bíblia tem orientações precisas, assim, que nos ajudam como educar, para como colocar em prática, como fazer, assim. Compartilha com a gente um pouquinho, compartilha com quem está em casa esse momento. Eu acho que é o momento que a gente quer aguardar. E você que está em casa, não sei se nós vamos citar alguns versículos, mas já anote, já deixa aí guardadinho, porque depois é bom você ler novamente, guardar para quando precisar, retornar, né? Voltar à lembrança ali e já voltar aos estudos. Efésios, capítulo 6, fala de duas palavras, admoestar e disciplinar. Tá? E essas duas palavras se relacionam, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, no viés de discipulado. Então, sabe aquele discipulado que a gente faz na igreja? Que, na verdade, a gente acha que discipulado é 13 lições. Discipulado bíblico é a vida toda. As 13 lições é uma parte pequena. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar o seguinte, a Bíblia me mostra que treinar filhos é discipular. Então, é o mesmo princípio de discipulado. E como que você faz o discipulado? Você não pega uma Bíblia, dá para a pessoa e fala, leia e aprenda. Como que você faz? Venha, eu vou te ensinar como é na prática. Então, essa é a questão importante. E quando que deve ser feito isso? Em todos os momentos. Deuteronômio fala isso. Assentado, andando, enfim. Então, o que nós temos feito de forma prática na nossa vida, primeiro, nós temos sempre pensado o seguinte, eu devo treiná-los em todas as questões da vida. Quer dizer, não somente numa questão de estar ali na igreja, que é obviamente o mais importante, né, a salvação e o conhecimento deles do Senhor, mas nós treinamos tudo neles para que eles enxerguem o Senhor em cada parte da sua vida, na parte acadêmica, na parte familiar. Então, nós também damos exemplos de como resolvemos conflitos para que eles aprendam. Por exemplo, existe um livro chamado, eu nunca lembro o nome do livro, mas eu não lembro se é Guarda-os do Mal ou Guarda-os do Mal. Livretinho, certo? Sim. Do David Brown, uma coisa assim, mas procura lá. E o que acontece? Ele fala sobre alusões religiosas. O que você faz? Deuteronômio, tanto Deuteronômio quanto Êxodo, o que Deus fala para o povo? Você vai repetir isso daqui, a saída do Egito, as bênçãos que o Senhor deu e tudo mais, até o momento que vai acontecer o quê? Provocar, né? Vai provocar aquela criança e a criança vai fazer o quê? Perguntar, por que vocês estão fazendo isso? E aí, então, você faz o quê? Você prega o evangelho para ela. Então, Deuteronômio fala isso, inculca, e Êxodo diz, repita sempre isso daqui. Então, a nossa vida cristã, Luana citou muito bem sobre o nosso amor ao Senhor, pode ser e será, segundo a palavra do Senhor, um despertar de curiosidade para a vida dos nossos filhos. Por que você ora? Por que você lê? Por que você resolve assim? Por que você fala com a mamãe assim? Porque nós temos um Deus que nos dirige assim. Então, tudo isso está relacionado com a forma como nós educamos. Claro que tem vários princípios aqui, mas basicamente isso. E a gente vê como há essa comparação, né? Principalmente na vida do Felipe. Ele é muito observador, ele sempre foi, né? Mas de observar e perceber as situações. Então, às vezes, no mercado, ele vê uma criança fazendo uma birra. Ele nunca fala assim, mãe, está desobedecendo a sua mãe e seu pai. Ele fala, mãe, não ama Deus, não é? Porque ele já entendeu. Então, de tanto você praticar e conversar, ele já começa a entender. Quando ele vê um comportamento de um casal mais agressivo com a sua mulher, ele fala assim, mãe, não é assim que deve ser. Então, ele já está entendendo. Então, a forma como a gente se trata, como a gente se relaciona em casa, como a gente convive com outras pessoas, vai ser tudo
vai ser um questionamento no coração dele. E vai ser essa diferença também do mundo, né? Porque é chocante a diferença. Sim, Um lar cristão, um ambiente cristão de não ser, né, do mundo. Então, isso vai questionar muito no coração dele. Ele vai ver a diferença e isso vai criar um despertamento, né, para conhecer, para entender e se sentir mais seguro também, porque se os meus pais, se há aquela cumplicidade, aquele companheirismo, aquele respeito, aquela submissão, então, automaticamente, ele vai entender que ele precisa respeitar alguém. Sim. Além, maior que ele. E esse alguém maior que ele é o próprio Deus, é soberano, então vai ter esse conhecimento, né? É interessante que às vezes eu saio de casa, assim, eu fico muito grato a Deus. Isso não é mérito do nosso trabalho, né? Nós acreditamos na graça de Deus e o Senhor nos capacita para isso. Mas às vezes eu saio de casa e ele fala: pai, se cuida e pode deixar que eu cuido da mamãe. Essa ideia dele de cuidador, né? Essa ideia de cuidar do irmão, cuidar da mãe. Então, nós aprendemos isso. Graças a Deus tivemos, né, um pastor que nos acompanhou e nos ensinou isso, né? Então isso trouxe um grande impacto para a nossa vida, e o que também nos dá a grande alegria de compartilhar, porque isso não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que a graça de Deus faz e a suficiência das Escrituras sendo aplicadas. Então nós estamos constantemente em aprendizado. Eu até queria compartilhar uma frase que durante a leitura, o estudo, eu vi e eu não estou lembrando exatamente quem citou, mas acredito que você me fala se é sua. Filhos veem mais a nossa vida do que escutam o que falamos. É a convivência, é o nosso testemunho, é o nosso relacionamento, do que apenas a cobrança. Faça isso, você tem que amar o seu irmão. Teu irmão é difícil, mas tem que amar porque tem que amar. Você tem que fazer isso porque tem que fazer, não questiona. Você tem que obedecer. Tem muito isso. E isso não convence a princípio. Pode fazer, mas uma hora da vida ele vai se questionar. Por que eu tinha que amar o meu irmão se ele era difícil? Ou por que eu tinha que fazer aquilo se também eu não concordava? Chega um momento que aquilo tudo que ele fez por diversas vezes também chega a ser questionado por ele, por que ele fazia. E ele não tem essa clareza na vida dele, porque era muita fala, muitas palavras, e não tinha, às vezes, o testemunho, não tinha essa experiência de vida. Era uma fala longe de um exemplo. Tem muito isso, né? Sim, no livro Guarda-nos do Mal, fala sobre isso, né? Que é o moralismo sem a Bíblia não adianta. Não adianta. E como somos tendenciosos a isso, né? Demais. Tem uma frase da Elise Fitzpatrick que ela diz assim: a lei é tão boa para o coração dos seus filhos quanto para os seus. Quer dizer, eu não posso ser um cumpridor da lei. Então, como é que eu quero que meu filho seja um cumpridor da lei? Então, o que ele precisa? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, em cada oportunidade de falha, nós lembramos que o Evangelho é tanto para ele, mas também para nós, porque eu posso sim, porque inclusive, né, uma coisa importante, filhos obedientes podem ser um nível de idolatria para os pais também. Quer dizer, eu preciso ter filhos obedientes para mostrar que eu sei educar. Mas, então, isso não é graça, isso é moralismo, isso é orgulho, né? E, então, eu não preciso de um filho obediente para que eu possa me identificar como um cristão ou até mesmo como suficiente no Senhor. Então, Deus é suficiente para mim. E a forma como eu educo meus filhos, obviamente isso vai refletir na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dele, mas principalmente tem que ser para a glória de Deus e não para que as pessoas olhem e digam: seus filhos são obedientes. Ai, gente. E, pastor, aquela perguntinha que tá aqui e que eu acho que é importante, que para mim também fiquei assim, de boquinha aberta, falei: sério? Sabe quando os filhos são desobedientes? E aí, por quê? Como lidar isso? Isso tem alguma relação com o tratamento de Deus também para os pais? Eu falo que é muito mais com o nosso coração do que o próprio filho em si, né? Deus usa as pequenas criaturas para isso. É um trabalhar assim muito grande, é um desafio, né? Você vai ver, às vezes num relacionamento conjugal, só marido e esposa, você não vê quantos ídolos tem no seu coração. Quando você tem um filho, parece que liberta. Transparece todos os ídolos, né? E claro, né? Você pai, você mãe que está nos assistindo, eu quero filhos obedientes, mas filhos desobedientes são usados por Deus para treinar o nosso coração.
E eu digo assim que muitas vezes, Luana e eu, né, as maiores batalhas que nós vencemos contra a desobediência, né, dos nossos filhos, foi exatamente por meio de oração e dizer: Senhor, nós somos incapacitados, que o Senhor possa agir no coração do nosso filho. E isso é interessante, que nos levou muito mais para próximo do Senhor, e um do outro também, pela parceria de... Né, eu não estou sozinho. Estamos juntos. A gente fala essa nossa frase, estamos juntos. A gente sempre usa essa, estamos juntos, né? Porque a ideia, né, não é seu filho, não é meu filho, é nosso estamos filho. Juntos. Se desesperar, espera junto. E é claro, né? Então filhos desobedientes fazem pais que oram mais. A Elise fala isso também. Filhos desobedientes são usados para moldar o meu coração e o seu coração. Para que a primeira avaliação que nós temos é a seguinte: por que eu quero filhos obedientes? Porque eu quero que a Tainá chegue para mim e diga: Pastor Tiago, parabéns, seus filhos são muito obedientes. Obrigado, Tainá. Mas se a Tainá chegasse para mim e dissesse assim: seus filhos são completamente desobedientes, talvez eu teria vergonha, talvez eu teria... E aí que está, então, a minha motivação. Por que eu quero filhos assim? Então, uma coisa que também isso foi importante para a gente, porque tem pais que até não gostam de chamar atenção, né, publicamente dos seus filhos, porque eles têm aquele receio e tudo mais. Mas eu tenho convicção de que o meu coração é pecaminoso, da minha esposa e dos meus filhos. E que nós precisamos da graça de Deus para intervir com relação a isso. Então, quando meu filho faz uma desobediência, eu penso: o que esse momento também tem para ensinar para o meu coração? De que forma que eu tenho que lidar com coisas no meu coração. Então, eu digo assim que todo o processo é um processo também que tem nos ajudado. Porque não terminou. Não acabou ainda. Continua, né? Até chegar nos 20. E até depois. Né? Talvez tenha pais e mães aí que tenham filhos mais de 20, você sabe com relação que continua. Algumas questões. Então, filhos desobedientes treinam pais para que tenham a fé no Senhor, né? De dizer: Senhor, é teu, nós estamos trabalhando aqui, mas, Senhor, não somos nós, é o Senhor que vai fazer isso, que pode fazer isso. Segundo, a aproximação também de entender que eu tenho que ter misericórdia e graça pelos meus filhos, porque Deus esteve comigo, sendo tão falho e pecador. Ótima reflexão. E o texto de Hebreus diz assim: o pai que ama, corrige o seu filho. Então, a minha motivação de correção tem que ser amor, e não porque eu quero que ele mude. Então, eu tenho também que exercer graça e misericórdia pela vida dos meus filhos, né? Que é difícil. É difícil, Porque um desafio. Faz do jeito que eu quero que seja feito. Porque eu mando aqui. Porque eu mando aqui, mas não é assim, né? Um coração pecaminoso não é assim que funcionam as coisas, né? Exatamente. Então, a gente vai tendo... Aí fica até uma palavra de esperança, né? Se você tem lidado com rebeldia do seu filho, pense também na forma como o Senhor tem tratado o seu coração, tem te chamado, provocado, talvez até para orar mais, para repensar sobre a vida de discipulado dos seus filhos e até também para a aproximação do casal. Isso é importante. Sim, olha, isso para mim não foi uma novidade, mas quando nós conversamos rapidinho sobre o roteiro e essa pergunta, eu fiquei: gente, mas eu nunca pensei nisso. Porque a gente tem essa tendência de tomar responsabilidade da glória também das dificuldades. A gente sobrecarrega, né? A gente traz isso para a gente e a gente esquece. E aí me fez pensar, porque quando a gente fala, por que a gente sofre? Por que Deus permite que a gente passe por momentos difíceis? Para nos aproximarmos, para a gente entender que a glória é dele, né? E quando a gente fala dessas dificuldades, também está dentro do lar, dentro da nossa família, principalmente, que é onde eu acho que afeta mais, e é onde a gente também nos estimula a buscar, nos incentiva, nos traz. Tem quantas pessoas que não conhecem o Evangelho e depois que tem uma família, de alguma forma Deus a atrai, é a hora que Ele traz, vem, e é onde ela se achega. Vai e conhece o Evangelho, tem essa aproximação. Muito bom. Olha, gente, tá uma delícia. E aí tem uma questão que a gente também fala, que essa eu acho que é um pouco perigosa e acontece muito de uma forma que a gente não percebe, que é a idolatria aos filhos, né? Aquele amor absurdamente grande que a gente tem pelos nossos filhos e às vezes está acima do casamento, está acima até de Deus. Como trabalhar isso? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, gente.
Como que você vence um ídolo, né? O que é um ídolo, né? Um ídolo é aquilo que te dá mais alegria e satisfação do que o próprio Deus. Pode ser uma coisa ou pode ser uma pessoa, né? E hoje existem essa questão de ídolos, né, por causa dos filhos, e uma das coisas às vezes se manifesta no fato de que o filho se torna mais importante do que a esposa ou do que o marido. Então, a gente trabalha isso com os nossos filhos, que a pessoa, para mim, claro, né, falando aí do Senhor, obviamente que o Senhor é aquilo que me traz alegria, é quem me traz alegria, mas a pessoa mais importante na minha vida é a minha esposa. Não são meus filhos. Se um dia eu tiver que tomar uma decisão sobre uma provisão dos filhos com a esposa, eu vou, obviamente, tomar uma decisão com relação à minha esposa. Eu lembro desse episódio porque um dia à noite o Felipe perguntou: pai, por que você ama mais a mãe do que eu e o Pedro? E engraçado que, naturalmente, nas famílias a gente vê a comparação entre os irmãos, né? Mas ele não, a comparação dele, ele entendeu que na nossa casa, no nosso lar, é a mãe, o pai. Ai, gente. Então, e é um perigo realmente, né? Então, hoje a gente vê pessoas, por exemplo, que quando elas têm filhos cristãos, deixam de ir à igreja, né, por um cuidado excessivo, não permite relacionamento. Então, são coisas que, até mesmo no sentido de do próprio aprendizado, como cuida, né? Quer dizer, tem a criança como centro do lar. A rotina da família é voltada para a criança. Não posso ir para a igreja porque o culto vai terminar 9 horas, e 9 horas a criança já está dormindo. Não vai dar tempo de chegar em casa, dar de mamar e colocar para dormir. Exatamente. Sempre tem essas desculpas, né? Eu não posso sair porque com a minha esposa... Então, o centro da vida familiar se torna a criança, e isso é um problema. É claro que crianças, né, os filhos, exigem cuidados, né, cada um na sua etapa e tudo mais. Só que não pode ser o centro tem que ser o Senhor. Então, se o centro é o Senhor me ensina que a pessoa mais importante na minha vida é a minha esposa. E é dela que eu tenho que cuidar e dela que eu tenho que prover primariamente. Claro que eu tenho que também ter a responsabilidade com os meus filhos, óbvio, né, a palavra do Senhor fala a respeito disso, mas lembre-se de Eli. Eli, quando o Senhor chamou a atenção dele, o Senhor corrige e diz assim: você honrou mais os seus filhos do que a mim. Então, quando nós não disciplinamos, quando nós não ensinamos, quando nós não educamos, quando nós não treinamos e instruímos os nossos filhos, nós estamos amando mais a eles do que o Senhor. Quando nós não disciplinamos por dó, que seja, digamos assim, né, uma coisa que a gente sempre pede é: Senhor, nos ajude a amar mais ao Senhor do que os nossos filhos. Me ajude a amar mais ao Senhor, porque realmente, né, são aquelas coisas fofinhas, né, bonitas, engraçadinhas, sempre com novidade. Sempre com novidade, aquele papo assim, né, de amoroso, pequenininho e solta uma frase, demonstra um ato de carinho, de cuidado. Aí você fala da dó de corrigir essa criança e tudo mais, principalmente quando passa depois, né, chega em casa, pai, né, você vai me corrigir agora, aquela coisa, estava no parque, enfim. Mas sim, e eu sempre falo para eles: filho, eu vou corrigir vocês porque eu amo mais ao Senhor do que a vocês. Eu preciso fazer isso. E eu não tenho alegria em fazer isso, mas eu preciso por amor ao Senhor. E aí a alegria vem porque eu estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ai, é dolorido, né? Não é, né? Eu falo assim, bonito, mas naquele momento, né? Dói, né? Cansativo. Cansativo. Mas eu não devo amar mais aos meus filhos do que ao Senhor. Isso é idolatria, seja meus filhos ou qualquer outra coisa. Tem, assim, que mensagem passar para quando... Porque é difícil a mãe saber que ela aceitar que está idolatrando e ela reconhecer, né, os pais reconhecerem que tem um afeto ali um pouquinho maior até do que Deus, assim. Como trabalhar isso? Eu sei que pode ser um tema para um próximo bate-papo. Ou um tema para a gente trazer isso depois, um programa específico sobre esse assunto. Mas como, só de forma rápida, bem assim, nesse momento, para trabalhar isso dentro de casa, na família? A palavra-chave, Tainá, e para quem está nos assistindo, é satisfação. O que te traz alegria e satisfação? O texto bíblico diz que a nossa alegria deve ser o Senhor. Então, eu não me realizo, palavra que nós já usamos aqui, nos meus filhos, na minha esposa, ou em qualquer outra coisa que eu faço. Se a minha alegria for o Senhor e Ele for suficiente para mim, então aquilo que eu tenho como filhos e esposa não será uma idolatria. Eu vou ser tentado a isso. Porque muitos pais não corrigem seus filhos por medo de perdê-los,
por medo de serem rejeitados pelos filhos. Isso é interessante também. Meu filho vai me rejeitar, não vai te rejeitar, ele vai te amar mais porque você está sendo aquele cuidador amoroso e zeloso. Então, claro que tem vários princípios aqui, mas a questão é, a pergunta assim, central é: o que te faz feliz? Tá. E a porção que nos cabe, Lamentações, é o próprio Deus. Ele é suficiente para nós. Tem só um comentário aqui do Edson Bortolotto. Olá, Edson, obrigada por mandar essa mensagem. Ele escreveu o seguinte, com relação à frase, ele colocou: eu não concordo em dizer que ama mais, mas que ama de forma diferente. Eu acho que foi referente quando você falou que filho, eu estou te corrigindo, mas eu amo mais a Deus, mas eu preciso te corrigir por mais que isso doa. Eu não tenho satisfação em fazer isso como um prazer, mas porque você sabe do teu papel de correção. Mas do amor, ele está dizendo assim, é um amor diferente, mas é que às vezes quando a gente fala que a gente tem que amar mais a Deus do que tudo, do que qualquer coisa, é tudo, não é que eu amo você em tantos por cento, mas Deus é tanto. Não é isso. É muito orgânico, é muito natural esse amor. É aquela satisfação em Deus e a certeza, porque a gente tem que ter essa certeza na nossa vida. Qual o nosso propósito? É Deus, a gente tem que saber. Não é isso? Fala um pouquinho mais, assim. Edson, não é amor diferente, é amor mais mesmo. Inclusive, o texto bíblico diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso... Nenhum momento das Escrituras pede para amar um outro ser humano com toda a inteligência, com toda a força, né, com todo o entendimento. Em nenhum lugar das Escrituras pede isso. O lugar que pede nas Escrituras para amar é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós nos amamos, né? E aí devemos amar aqueles. Então, realmente é um amor maior, porque nós estamos falando de sacrifício. Porque chega em algum momento em que eu me sacrifico para o meu filho ou me sacrifico para o Senhor numa decisão da vida. Eu tenho que me sacrificar para o Senhor. Então, eu vou amar mais ao Senhor. Então, é exatamente de amar mais e não amar diferente. Perfeito. É isso. A gente tem que ter a clareza do nosso propósito aqui na Terra. Não existe essa separação do que eu estou na Terra vivendo algo e o que eu depois, lá no céu, será outra relação com Deus, mas aqui eu tenho que administrar, cuidar. E é esse mesmo amor, é esse mesmo... Desculpe. Não, até porque se eu amar mais a Deus, eu vou saber amar as outras pessoas. É isso que, por exemplo, João diz na sua carta. Se eu amo a Deus, eu vou saber amar o meu irmão de forma correta. Eu vou saber amá-lo de uma forma também sacrificial. Perfeito. E para a gente continuar nosso bate-papo, nós temos o desenho do dia. Claro, o desenho surpresa para a gente olhar e o que a gente sente naquele primeiro momento. São 2 pezinhos ali, um pezinho encaixando no outro. Esse desenho é do Deon Quarto e está escrito assim: tenho andado ao teu lado. Remete muito ao discipulado, né? A caminhar juntos, estar juntos o tempo todo. Gostei desse desenho, bem bonito. Fofo, lindo, né? E o que me remeteu também é a questão de andar do lado. Quer dizer, eu tenho que estar à frente dos meus filhos e ensiná-lo, mas muitas vezes eu tenho que me colocar ao lado deles e dizer: sou tão pecador quanto você. Ai, que demais, que demais. É isso. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, de estar aqui hoje, contribuindo para mim, para todos que estão em casa, tendo essa oportunidade de aprender mais do nosso Deus e como a gente viver neste mundo segundo os princípios, segundo o ensino dele e viver de forma feliz, alegre, de ânimo e coragem para estar com o nosso Senhor e dar continuidade ao trabalho, que é ensinar a palavra de Deus. Considerações, finalizar uma mensagem para quem está em casa. Luana. Mãe, o seu maior ministério nesse momento é criar os seus filhos no amor, no caráter do Senhor. Então, faça isso com zelo, com dedicação. Busque realmente intimidade com o Senhor para isso. Bom, pais que têm lidado com filhos talvez desobedientes, ou até mesmo com filhos obedientes, né? Porque a gente também lida com a questão da obediência por meio da moralidade. Não desistam de educar os seus filhos. É um aprendizado para você, para os filhos, para mim, para os meus filhos. E lembre-se que a graça de Deus é suficiente. E eu sempre falo uma frase que eu gosto muito: não existe coração tão longe que o Senhor não possa trazer para perto. Então, continue orando pelos seus filhos,
pregando o evangelho para eles, sejam eles crianças, ou adolescentes, ou adultos, jovens, continue na esperança de que a salvação pertence ao Senhor e Ele pode salvar, edificar os seus filhos assim quando Ele quiser. Então, continue com esperança e fé na educação e na pregação do evangelho aos seus filhos. Perfeito. Obrigada. E olha, vários comentários aqui. A Liz escreveu: que programa gostoso, mandou um beijo para todos nós. O Lorde escreveu: que bênção, essas palavras muito edificantes nos dias de hoje. Que bênção poder ouvi-los, casal que tenho aprendido a amar, a Paula Lima. E o Edson comentou também, a Maria das Graças, ela até pediu oração pela filha, pelo casamento. A gente sempre fala que o chat também é um canal de orações, né? As pessoas às vezes deixam um pedido e todo mundo aqui está sempre juntinho, compartilhando mensagens. Também é um momento de orar. E como nós falamos de filhos e família, então você que está aí se sentindo sensibilizado, ore também pela família da Maria das Graças. E muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu queria saber só da produção depois se nós temos uma foto dos nossos web telespectador. Eu não sei se essa foto tá. Nós temos. Acho que eu conheço. Você conhece, Luana? Estão perdidas por aí. Conhece essa duplinha que está assistindo o programa Super Atentos? É o Pedro e o Felipe. Sim. Estão ali com um ursinho fofo. Ai, gente, que lindos. E eles são uma graça. Nós falamos um pouco quando elogiam, né? Os elogios aos pais, mas que lindo, que exemplo que vocês estão compartilhando com tantos, né? E comigo também. Esse já foi um assunto que eu conversei com o pastor Tiago. E Deus está trabalhando na nossa vida, na família. Amém. E é isso. Obrigada por compartilhar com a gente, ter esse momento aqui. Obrigado, Tainá. Deus abençoe a sua vida, você também em casa, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo seu coração. Muito obrigado por estar aqui nos ouvindo e nos assistindo também. Perfeito. Bem, agora é o momento da caixa de lembranças. Então, você que está aí, vamos recordar um momento não tão distante. E a Caixa das Lembranças é do ano de 2014, isso mesmo, gente. A Caixa das Lembranças é do nosso reverendo Arivaldias Casimiro, uma viagem que ele fez para Pompeia. Olha só essa foto. Ele está com uma turma ali, ele guiou essa viagem justamente ali. E foi um passeio muito interessante, muito preciosíssimo. Pompeia, como ali, é um vasto sítio arqueológico localizado na região de Campânia, no sul da Itália. Essa é uma cidade romana, próspera e sofisticada. E aí ele está com alguns irmãos nesse passeio, conduzindo essa viagem. Eu acredito que esse ano teremos viagem também, assim que tudo normalizar, teremos mais uma viagem, um passeio bem semelhante a esse, mas já nós vamos divulgar mais informações sobre essa viagem cristã, né? Essa viagem bíblica, conhecer tantos lugares especiais. Bem, o Fique Ligado de hoje foi o Fique Ligado de hoje. Olha só, gente, o Sempre Juntos de hoje, é isso que dá quando a gente faz 2 trabalhos. Fique ligado, faz Sempre Juntos, aí depois a gente já junta tudo e já unifica. Bem, o Sempre Juntos de hoje foi especial. Nós falamos sobre um tema que nós, como igreja, acreditamos muito e nós valorizamos muito a família. Então, hoje foi um dia especial, nós tivemos a oportunidade de conversar, né, com a Luana Silva e com o pastor Tiago Henrique e ter esse bate-papo tão gostoso sobre a educação dos nossos filhos. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse programa também tenha te ajudado. A minha dica é sempre assim, compartilhe com outros amigos, curta e nos ajude com o nosso canal para que a gente possa crescer ainda mais e que a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas. E a vantagem das redes sociais, da internet, é que ela não tem barreira, não tem limite. Ela pode chegar a qualquer lugar e você pode colaborar para isso. Nós ficamos por aqui, mas amanhã
Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser. Então, um forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau.